A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Hoje estamos aqui no nosso 4º episódio para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje contamos com um casal abençoado. Veio diretamente aí de uma indicação do nosso amigo Francis. E hoje eles estão aqui para trazer algo importante para nós, um tema pontual. Então, como você já está acostumado, pega aí o teu papel, a tua caneta e não perde nada. Anota tudo aí que você acha que se encaixa para você pôr em prática. E como de costume, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Assim, nós iniciamos o nosso podcast Somos Um, nosso 4º episódio. E hoje nós estamos com a Tatiana e o Franciel. Eles já estão aqui conosco. E olha, eu vou falar para vocês, Deus é bom, irmãos, porque Ele tem direcionado pessoas que nós podemos ver que tem a presença de Deus e o temor. Porque é um tema profundo e não é todo mundo que tem a disposição para falar disso abertamente. Então hoje eles estão aqui para falar conosco. Eu já vou até passar para eles, já. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado pela confiança, por estar aqui conosco. Se apresentem para que os nossos seguidores venham estar conhecendo vocês, né? Que é a primeira vez que vocês estão participando aqui do Somos Um. Então, fiquem à vontade. Fala um pouquinho de vocês para nós. Você, Franciel, depois a Tatiane, ou vice-versa. Paz do Senhor Jesus, Mateus. É uma honra nós estarmos aqui. Amém. Como você falou para todos que estão vendo, sou o Franciel, né, sou militar. E estou nessa caminhada, né, trabalhando com casais, desde quando nós casamos. Né? Essa é que eu sempre falo pro Francis. É uma luta, né, constante. Casamento é um processo. Então nós temos que estar sempre trabalhando, sempre lutando contra as frestas, contra as brechas que nós deixamos para o inimigo estar sempre, né, acessando a nossa vida. Então nós trabalhamos desde quando nós casamos, desde 2007 que nós vemos aí trabalhando, conhecendo um ao outro e pegando experiência, né, para a gente estar aí ajudando mais casais. Então nós somos líderes de casais da Igreja do Quadrangular 2. Oh, bacana. Trabalhamos lá com casais. Já trabalhamos com casais na Igreja do Planalto também, trabalhamos lá com casais. Trabalhamos com casais também na igreja na Oswaldo Aranha. Então, nós já vem aí com a caminhada longa. Quais são os dias de culto lá e o endereço? Fala pro pessoal. Os dias de culto são na sexta e domingo. Sexta e domingo. Sexta e domingo. E domingo cedo tem a escola bíblica. Bacana. Fica ali na Rua Bálsamo, 2960, se não me falha a memória, 2960, na Rua Bálsamo, ali no Eldorado. Então, o pessoal que quiser ir lá participar, é muito bem-vindo. Amém. E você, Tatiane, fala um pouquinho de você para nós. A paz do Senhor, tudo Amém. Bem? Como o meu marido disse, né, a gente está desde 2007, mas assim, é porque o nosso casamento, né, já é o nosso primeiro ministério, né? Isso. Sim. Mas que estamos na obra desde 2017. Nós ficamos aí 10 anos aí na peleja, nós dois, né? E estamos desde 2017 fazendo trabalhos mesmo na igreja. E nesse decorrer, né, dos trabalhos, eu comecei a identificar algumas necessidades que precisava dentro da igreja. E antes eu era cabeleireira. E ouvindo as mulheres, ouvindo as pessoas da igreja, eu vi a necessidade de trabalhar na área da sexualidade. Eu me formei primeiro terapeuta, depois fui para a área da especialista em sexualidade. Estou me formando agora em sexóloga. Já me formei em consteladora. Então, assim, eu tenho buscado nessa área para poder justamente ajudar casais, porque eu vejo na igreja essa necessidade. E é uma área também que tem muita sombra, é muito nebuloso, porque as pessoas criam muitos mitos, né? Ouve muita coisa que não era para ser ouvido e dá atenção. E quando chega pessoas que estão realmente no propósito da verdade, muitas das vezes até criado alguns empecilhos. Bem, eu posso assim dizer, né? Às vezes as pessoas criam muito receio
quando você entra nessa área para falar com casais? Muito. Essa área da sexualidade na igreja é muito difícil, é muito tabu. O tabu escondeu a palavra. E aí se vive uma mentira dentro do casamento. Então, por isso que eu achei necessário trabalhar essa área. Embora a gente tenha muitos traumas que a gente precisa ter trabalhado dentro dessa área, mas eu também estou estudando sobre isso, sobre traumas, né? E aí a gente consegue atender um pouquinho melhor. Mas eu acredito que é muito deturpado. Porque é complicado, né? Porque muitas das vezes nós mesmos criamos muita religiosidade de fatores que vão sendo passado, vai falando, e em algum momento isso vai ser quebrado. Né? Porque vai chegar alguém com uma palavra também, abre lá em tal lugar, senta aqui, irmão, vamos conversar, porque é dessa maneira. Para você que está aí nos assistindo, o nosso tema hoje olha só, a sombra do passado pode destruir o amor no casamento? Essa é uma pergunta que nós queremos que vocês respondam, então deixem aí nos comentários, e até entrando já num gancho sobre esse ponto que é complexo. Para o homem, como que o homem lida com esse assunto? Porque para a mulher a gente também sabe que já é difícil, né, entrar assim, porque independente das vertentes teológicas, sejam presbiterianos, batista, pentecostais ou não, quando fala sobre sexualidade, casamento, que é algo muito restrito a dois, né? Todo mundo já cria uma casca. E nós, homens, também, muitas das vezes, nos retraímos. Como que você consegue trabalhar isso no coração do homem, para que ele se abra a pelo menos assim, não, eu vou lá participar dessa reunião? Então, como você falou, é muito complicado, né? Porque o homem ele tem aquela questão do machismo, né? Sim. De ser o dominador da situação. Então, primeiro, o trabalhar que eu tento fazer com os homens é ele se quebrar. Entendi. Ele se quebrar. Ele começar a reconhecer que ele precisa se moldar, né? E conhecer melhor a sua esposa. Ter aquele cuidado com a sua esposa, né? Eu falo lá que são uns 5 pilares, né? Ser amante, marido, né? Ser amante, ser um bom marido, ser o provedor, ser o protetor e ser amoroso com a tua esposa. Então precisa ter esses 5 pilares aí para ele começar a desenvolver melhor esse relacionamento e não ser aquele cara que, não, faço do meu jeito, eu quero do meu jeito e pronto. Então onde que eu tenho que quebrar primeiro aquele ego do homem, né? Do machismo, para depois ir trabalhando nessa situação. É o caso de levar a pessoa ao reconhecimento, né? Sim. Irmão, você tá falhando. Assim, o homem, na verdade, nesse assunto, ele entra só na brincadeira. Ele faz piadinha, não leva a sério. Por quê? Porque para ele, eu acredito que também é muito traumático. É difícil. Porque assim, o homem tem mais acessibilidade nesse assunto em todas as áreas, no trabalho, na escola, onde ele estiver, fala-se sobre esse assunto para homens. Aberta, bem mais aberta. Sim. E aí que chega com a esposa lá, ele não tem essa abertura. E aí na igreja piorou. É verdade. Não é? Então, assim, leva na brincadeira, não ajusta esse assunto. E é onde tem muitas falhas, né? Muito desajuste dentro dos casamentos por causa disso, porque não se é falado. É a falta da comunicação. Sim. E também no ponto de se enxergar, até mesmo assim, eu tenho um conhecido que ele foi abusado, né? Assim, na adolescência, por outros amigos, assim, dizendo, né? E ele nunca falou abertamente até um ponto da vida dele. Aí depois, já mais velho, que ele abriu justamente num momento, vamos brincando e tal, não sei o que, ele soltou aí, deu aquele... Todo mundo, tipo... Aquele silêncio. E agora? O que nós falamos? E o homem também sofre, né? Disso. Sim. Porque o homem não sabe acolher isso. Não tem essa experiência de... vem cá, cara, vamos conversar, e aí? Trocar ideia, né?
não tem essa maturidade de trocar essa ideia de informações. Dá um conselho maduro, né? Dá um conselho, né, que vai engrandecer aquele homem ou vai colocar ele no caminho que deve ser colocado, né? E muitas vezes, né, a sua própria pessoa que vai te moldar está do seu lado. É que eu sempre falo nos encontros de casais, né? A pessoa que vai moldar aquele carvão para transformar ele num diamante, ela dorme com você a noite toda. E muitas vezes ele fica buscando desejos, buscando conhecimento com as pessoas que não têm, né? Vamos dizer assim, né, aquilo para acrescentar, porque não está nas quatro paredes. Sim. Não vive o dia a dia com ele. É o exemplo de falar, né, vulgarmente, sim, a gente diz, né? Uma brincadeira, tipo assim, como é que você vai tirar conselho com quem é solteiro e você é casado? É, bem isso mesmo. Como é que você vai pedir conselho para uma pessoa que tem 1 ano de casamento e tem aí uma pessoa madura, colocando, nós somos cristãos, tá? Você que está aí ouvindo. Então, assim, muitas das vezes eu penso dessa maneira. Eu disse isso para o Kleber e para a Ana aqui, que as pessoas não dão valor, por exemplo, tem vocês por perto. E muitas das vezes ele está passando uma situação, ele tem o contato, ele tem o acesso, não precisa marcar uma agenda, assim dizer. Só que muitas das vezes não valoriza ter ao lado pessoas que vão ajudar de uma maneira verdadeira e que querem ver o bem mesmo, né? O famoso caso assim, não, fala aí o que aconteceu e de repente está todo mundo já sabendo de tudo. Na verdade, eu acho que entra um pouquinho aí o orgulho. Sim, verdade. Assim, as pessoas falar que tá com problema neste assunto, eu acho que o brasileiro ele é muito sexualizado, né? Sim. Porém, tem toda essa deturpação, todos esses erros, tabus dentro da igreja. Então, assim, acredito que a pessoa, principalmente os homens, as mulheres nem tanto, mas os homens, para falar desse assunto, têm um certo orgulho de falar assim, não tá alguma coisa errada. Eu acredito nisso. Não sei se você pensa ao contrário, minha vida. A gente nem falou sobre isso ainda. A gente observa pela busca, né? Isso. Pela busca em reuniões, pela busca assim, para fazer um trabalho com os homens. É muito mais difícil você juntar os homens para conversar de algo, né, que nem você falou, edificante, do que as mulheres. As mulheres são bem mais abertas. Já se reúnem. Elas já se reúnem. Já se prontificam. Já buscam ajuda, já verdade. chamam aquela pessoa. Então são bem mais acessíveis. Os homens, você tem que ir aos poucos e tendo um trabalhar aí para trazer essa pessoa. Tem que criar algo a mais para que ele... um vínculo, uma afinidade, sabe? Venha. Aquela confiança. E entrando nesse ponto, até mesmo trazendo para o relacionamento, né, do nosso tema, como lidar com essa situação dentro do casamento, onde o parceiro sofreu algo, né, desse assunto que nós estamos falando, e quem está do lado não sabe. Tá vendo que o cara age diferente, a mulher, às vezes, uma mão no ombro, ela dá aquela esquivada, algo, e assim, não abre. Não gosta de abraço. Isso. Como que faz dessa maneira? O que nós sempre, né, conversamos e nós aconselhamos no primeiro passo, quando alguma igreja ou alguém chama nós para fazer um trabalho de casais. A gente já fala para a pessoa, né, que ali eles têm que tirar as mochilas das costas. Tirar a mochila das costas. Nós vimos isso num livro que nós lemos. Então nós já começamos nesse trabalhar, falando sobre isso. Para a pessoa tirar a mochila das costas. O que seria tirar a mochila das costas? Toda aquela bagagem, sim, tudo isso que você falou, trauma, tudo aquilo que trava esse relacionamento. Porque a partir do momento que você começa a tirar todo esse peso, você começa a limpar e ficar sem uma coisa mais nítida, mais clara, mais transparente. Aí é onde começa a surgir melhor uma comunicação, começa a surgir melhor ali a verdadeira mulher, o verdadeiro homem, porque começa a ser transparente, começa a ser visual. Então, se a pessoa casou com aquela bagagem, com aquele trauma e se trava e não se abre com a pessoa que vai dividir ali 50, 60 anos de casados, né? Hoje em dia é mais a média, não tem como. Então, primeira coisa, tira toda essa bagagem, tira essa mochila das costas. Para que aí, sim, ela possa ser trabalhada pelo marido ou pela própria esposa e buscar uma ajuda se caso é necessário, entendeu? Então, primeira coisa é isso, tem que tirar esse peso. Eu acredito que tem que ter, para que isso aconteça, né, tem que ter confiança.
Você tem que confiar na pessoa que está do seu lado, né? Porque às vezes a gente tem esse trauma, a gente tem alguma coisa, né, que nos impede, porque às vezes a pessoa está nesse trauma, principalmente trauma sexual, a pessoa tem muita vergonha até de si mesma, ela se culpa. E aí, como que você vai passar para a pessoa uma coisa que você se culpa, que você se enxerga como o causador daquilo? Porque tem muitas pessoas que enxergam esse trauma como o causador. As pessoas... Quem sofreu se enxerga também como o causador. Isso, elas se culpam. A maioria das pessoas se culpam. E aí, como que eu vou conseguir tratar isso? É confiando na pessoa que está do seu lado. Agora, se você não tem confiança, aí fica mais difícil de tratar. Aí eu te pergunto, você casou com quem? Boa pergunta. Porque se você não tem nada. Confiança com essa pessoa que vai viver do seu lado todas as noites, todos os dias, você precisa confiar nela. Como eu falei, Matheus, eu trabalho no meio militar. E como que nós estabelecemos essa confiança que a minha esposa está falando? É a partir do momento dessa transparência. A pessoa chega lá para querer trabalhar no nosso grupo, a gente pergunta tudo para essa pessoa. Dá a oportunidade. Você chega lá para trabalhar, eu dou essa oportunidade para você. Sim. Beleza, Matheus, se apresenta aí para nós aí. Fala para mim da sua vida. E ali você está aberto. Né? Que nem você deu aquela abertura no começo para nós, para a gente falar um pouco de nós, a gente dá abertura para o cara falar o que ele quiser. E ali ele se abre. Ele fala tudo aquilo para nós, do que ele foi, do que ele já passou, de tudo aquilo que ele sofreu, entendeu? Ele fala isso para nós. Aí, com certeza, o nosso grupo, para receber essa pessoa, vai fazer o quê? Vai buscar informações para ver se realmente aquela pessoa foi transparente. Já vai filtrar tudo ali que ele falou. Se realmente aquela pessoa é de confiança, que se tudo que ela falou condiz, né, com a realidade que ela viveu já na sua profissão, na sua história na profissão, entendeu? Então, por isso que nós trabalhamos isso. Para estabelecer essa confiança um do outro, temos que ser transparentes. Nós vivemos isso no nosso casamento. Tudo que nós trazemos de ensinamentos, que a gente passa nos locais que nós vamos ao curso de casais, as palestras, nós vivenciamos isso. São experiências nossas. O que eu falei para você, desde 2007 nós vivemos um processo. É o nosso primeiro ministério. Sim. Então nós decidimos solidificar isso e manter isso até hoje. Sabemos que o mundo hoje ataca de todas as formas. Quer derrubar de todas as formas no casamento. Porque é a base hoje de uma família, né? Então ele ataca bastante. Até nesse ponto aí que o senhor estava colocando, sobre você conseguir fazer essa leitura, né? O cônjuge também ele tem que saber fazer essa leitura, né? Porque, bem, se eu tiver errado aí vocês vão me... Não, pode... colocando. Porque assim, é errado o parceiro ter aquela desconfiança no início, porque, como você diz, a pessoa chega, aparentemente é bacana, é legal, tá todo mundo bem, mas assim, se você sente dentro de você que tem algo camuflado, tem algo escondido, só que mesmo assim você vai agindo na emoção. Você se declara, você aceita, e vai passando os anos e você vê que tem algo de errado, você sente que tem alguma coisa estranha e até chega um determinado ponto do casamento, ou o marido se descobre alguém diferente, a esposa também. É errado você iniciar ali o seu relacionamento desconfiando quando você sente que a pessoa não está sendo 100% verdadeiro? Aí é onde que nós falamos. A pessoa escolheu julgo desigual. Se a pessoa tá com você num caminho, ela escolhe aquele caminho, ela já começa pensando da mesma forma que você, sendo transparente, sendo aberta. Entendeu? Se ela é aberta, essa desconfiança não vai ter. Você já vai quebrar isso daí. Por isso que nós trabalhamos isso, para essa pessoa já quebrar isso aí no começo do relacionamento. Porque se deixar isso e for perdurando, essa pessoa só vai cada vez mais dando um passo para trás. Em vez de dar um passo de encontro com aquela pessoa, ela vai dando um passo para trás. Peraí, mas ele não falou aquilo quando deu a oportunidade,
quando antes de nós casarmos, que nós declaramos um pro outro, que nós resolvemos a casar, ele não falou isso para mim, porque por que agora? Às vezes numa roda assim com a família, descontraído, Descobre. solta alguma coisa, uma história. Pra mulher, como que você consegue me responder esse ponto? Você acha que é errado? Parece que eu fico aqui, meu Deus, eu quero falar, né? Mas assim, eu entendo a maneira que você tá falando. Porque às vezes, dentro do seu namoro ali no começo, a gente dá aquela escondida. A gente dá aquela disfarçada do que a gente, às vezes, a gente é muito ciumenta, mas a gente segura, né? Eu entendo. Mas aí chega no meio do casamento, assim, já está um caminho andado. O que acontece? Às vezes, dependendo da situação, dá um gatilho na pessoa. Ela começa a ficar ciumenta. Olha. Aí ela começa a ficar possessiva, mandona, julga muito. Então, assim... as coisas que estão lá atrás, lá na infância, que às vezes o que ela aconteceu, pode ser que um período ela deu uma esquecida. Mas chega um período que se dá alguns gatilhos. Posso contar da nossa história? Porque assim, a gente vive, né? É muita experiência, a gente passa essas situações por causa da nossa experiência. Sim, né? sim. Quando a gente namorava, a gente não era cristão, tal, a gente bebia, minha família toda bebia, ainda bebe, né? Assim, enfim, são católicos, né? A gente não era convertido. Chegou um momento de que a bebida nele começou a me incomodar muito. Começou a me dar muita insegurança. Ele bebia no começo do nosso casamento e aí... dava barraco, quebrou um box do banheiro da minha tia. E aquilo em mim me trouxe muita insegurança. Porque o meu pai bebia. Você já lembrou de coisas que você tinha passado. Mas até então eu não liguei o lé com o cré, como se diz. Mas aí as minhas atitudes despertou essa... ele começava a beber, eu já ficava irada. Eu ficava brava. Eu não aceitava ele beber mais. Até que um dia, pela graça do Senhor, eu peguei e falei assim, amor, você bebe, eu me sinto assim, 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 meu pai fazia isso, 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 eu vejo você ali e tal. E aí ele começou a entender que é esse Trauma. Caminho, né, de vivência lá atrás. Mas até então a gente não sabia o que era trauma, mas as coisas vão acontecendo, vai aparecendo. E aí sim... Ou você busca o conhecimento, né? Porque a palavra de Deus fala assim, meus filhos perecem por falta do conhecimento. Então, por que eu estou tendo essas atitudes? Ou por que o meu cônjuge está tendo essas atitudes? Ele não era assim, mas agora está esquisito. Ou até mesmo quando ele falou assim, né? O julgo desigual. Sim. No começo do casamento, do namoro, né? A palavra não fala. Para você escolher a pessoa que vai casar. Embora a palavra fala que é a mulher preciosa quem a achará. Sim. Então, a esposa, ela tem que ser encontrada. E ela é uma joia. Então, você tem que minerar, lapidar essa pessoa. Então, essa pessoa tem que ter qualidades. E a gente tem que aprender, assim, não tem especificamente na Bíblia, mas com isso daqui, com essa palavra, eu entendo que a gente precisa procurar melhor. Sim, até mesmo nesse ponto que você acabou de colocar, porque muitas das vezes as pessoas ela invertem até a palavra nesse sentido de, você falou o quê? Você tem que lapidar. E as pessoas muitas das vezes ela inverte isso no quê? Você tem que procurar. Ou mudar a pessoa. Você vai procurando até você encontrar. Se o cara ele vê que ele consegue entrar na mente da mulher, ele vai querer embutir nela um reset ali para que ela seja naquele padrão, mas em algum momento vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Até eu quero trazer à mesa aqui esse caso que aconteceu do rapaz que espancou a esposa no elevador. Vocês falando me lembrou dessa questão do gatilho. Sim. Eu estava vendo uma reportagem que ele falou que ele era claustrofóbico e que ele ficou ali meio... ele se sentiu acuado dentro do elevador, mas não justifica aquela agressão, né? E vocês falando aí, eu lembrei desse caso. Será que lá atrás ela não teve nenhum
nenhuma pista, não teve nada que mostrou pra ela que, olha, cuidado. Ele é agressivo. Provavelmente. Entendeu? Provavelmente a pessoa dá indícios, né? Às vezes no começo lá no namoro, ele pode falar assim: "Ah, você não vai fazer isso não. Ah, você não vai sair não". Começa a te pôr limites, né? Começa a te manipular de alguma forma. Ah, porque eu sou ciumento. Gente, mais leve, meio na brincadeirinha. Camuflagem. Mas sempre dá indícios. Né? A gente precisa ter essa atenção. É porque, assim, quando a gente é jovem, a gente é muito emocionado, né? E aí a gente não consegue discernir isso, né? Tirar aquele hormônio, baixar um pouquinho, entrar o racional e falar assim, mas espera aí, isso daí é normal? Porque quando eu me casei com ele, eu bem nos últimos dias ali para casar, eu pensei assim, eu devo casar com ele? Porque eu fiquei pensando assim, as qualidades que ele tinha, de tudo, porque as ruins a gente também tem que colocar na ponta do lápis. De tudo que ele tinha, lá no final, quando eu tivesse meus 60, 70 anos, o que ele iria ser para mim? Para mim, no mínimo, ia ser o meu parceirinho ali, velhinho de mão dada. Né? Porque tudo passa. Paixão, né? Aquele fogo, tudo passa. Mas é isso que a gente tem que ponderar. O que é as atitudes agora que eu tolero e que eu não tolero? O que para mim é suficiente e o que não é? A gente tem que ter essa noção, esse equilíbrio. Só eu faço as coisas? Só eu? Vamos buscar, vamos fazer alguma coisa. Mas só eu faço? Só eu me dou? Tem que ter equilíbrio. Até para um crescimento, né? Sim. Vendo vocês dois falar, eu percebo assim, igual você disse, nós lemos, então assim, nós buscamos, sim, nós passamos, então eu consigo identificar o quê? Que vocês dois estão andando junto. E muitas das vezes o homem não quer acompanhar a mulher. Ou muitas das vezes a mulher não quer acompanhar o homem. Seja, não falo só a questão da igreja, né? Mas também no profissional. E muitas das vezes isso também acaba trazendo uma frustração pro casamento, sim, né? Porque a pessoa tá com o parceiro do lado, mas fala, esse cara não quer crescer. Mas agora eu já casei. Mas essa mulher aí não me ajuda em nada. Eu tô trabalhando dia e noite, só gasta, não me ajuda. Como que vocês conseguem direcionar um casal que está passando por esse momento, o momento da decolagem, só que tem alguém que quer ser âncora? Tem alguém que quer ser âncora ali porque já passou lá atrás no antigo relacionamento, comprou um imóvel junto e no final das contas deu ruim, já planejaram um financiamento de um carro. Como que vocês conseguem trazer uma direção para esse casal? Pode falar. É complicado. E é uma coisa que eu sempre coloco justamente isso, né? Eu tive uma vez, estava num encontro e eu vi um amigo, né, tocando. E na hora me veio justamente isso que você falou. Como ele tem um dom e a esposa segura ele. Meu Deus. Porque o dom dele você vê assim, é abençoado. E vê isso aí. O que hoje temos que ter em mente? O homem é como se fosse um foguete. Como se fosse um foguete. Para ele alcançar a atmosfera, ele precisa do propulsor. Sim. Ele precisa desse combustível. E muito. E muito. E se a esposa, né, não tiver ali para fazer isso, e se o marido não tiver disposto a pilotar este foguete, a direcionar este foguete para ele subir e atravessar a atmosfera, não vai. Precisa dos dois estar ligado ali. É só você imaginar ali, o foguete. Tem que ter o foguete e o propulsor. O cientista da NASA foi brilhante nessa situação. Sim. Porque o foguete leva o propulsor leva o foguete até a camada atmosférica. Ali ele fala, agora aqui você está tranquilo. Sim, o impulso já foi dado. Pode voar. Você entendeu? Então precisa ter desse alinhamento, porque senão começa a ficar desgastante o relacionamento. Outra coisa que nós falamos muito sobre é um exemplo de um barco.
num barquinho, você está remando. Você está remando o barquinho, você de um lado e do outro. Como é que vai fazer esse barco? Vai rodar. Ele vai ficar rodando, rodando. Então tem que ser junto. Tem que ser junto. A partir do momento que um não está e o outro se esquiva da responsabilidade de conversar, de dialogar, que é uma das segundas situações que a gente fala que é importante, além de você tirar toda a bagagem, ser transparente para estabelecer a confiança, você também precisa ter um bom diálogo com a pessoa que está do seu lado. Né? E muitas vezes o cara trava. O cara não fala. O cara começa a olhar o passo do vizinho. Ele acha mais fácil, muitas das vezes, engolir a dificuldade ali, engolir o sapo e... vamos, vai. Vai indo e vamos tocando. E a mulher sábia? Como que a mulher sábia edifica nesse momento? O homem na verdade, ele engole sapo porque dá trabalho. A gente conquistar, amadurecer no casamento dá trabalho. Eu gosto muito de falar assim sobre nós, né? Porque o testemunho edifica. Mas nós também passamos por esse assunto, né? De só um remar e o outro puxar para trás. Principalmente na questão financeira. Não tem como não falar da gente, Franciel. Não, eu falo assim, eu também quando vou nos lugares assim, vou ministrar alguma coisa, eu sempre procuro usar a mim mesmo, a minha vivência, porque até assim, falaram de mim, não, estão falando de mim, eu, minha vida, eu que passei, então tá bom, tá valendo, eu assino lá os direitos autorais, pode falar à vontade. Então, a questão financeira lá em casa, era muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito sem limite. Eu não ponderava as coisas, não tinha importância para mim o que era para ser agora, o que era para ser depois. E 18 anos aí, né, nós lutamos e conversando, né? E aí até que a gente conseguiu entrar num ajuste. Mas assim, eu também vejo os meus traumas lá atrás. Eu vejo minha linha de rejeição, né? A minha baixa autoestima. Porque é aquela coisa assim, né? Por que ele consegue trabalhar e guardar dinheiro e eu não? Por que ele faz as coisas e eu não? E aí, assim, no íntimo, a gente fala isso. E a gente começa a puxar a pessoa para trás. Porque a pessoa quer remar, mas... Igual... Ele tem um trabalho extra, né, de vender carro. E no começo, quando ele começou a fazer isso, eu já fechei a cara. Falei, como assim? Agora vai ficar de ideinha com os outros. Agora, além de ser militar, vai ficar de ideinha. Porque a baixa autoestima tá lá, né? Então, assim, a gente precisa se olhar, né? Ver aonde está a âncora, né, que você falou, sim, né? O porquê que eu tenho essas reações, por que eu tenho essas atitudes, para a gente poder, né, identificar esse problema. Porque as pessoas, além de não serem verdadeiras muitas das vezes com si mesmas, porque não é fácil, né, a gente enxergar o problema e dizer, não, eu tenho esse problema e eu preciso de ajuda. É o tal do orgulho. Né? Então aí você tem o orgulho, você tem timidez, você tem baixa estima. E sem contar também, muitas das vezes, que a pessoa também não quer nada. Não quer nada com nada. Que muitas das vezes as pessoas chegam num nível que, tanto faz. Para mim, tanto faz. Choveu, molhou, choveu, secou, tanto faz. E dentro desse aspecto do crescimento do homem com a mulher, você disse algo importante sobre conhecer você no sentido de, eu tenho que aprender a frear, a parar. O que você diria para uma esposa hoje, aonde está pretendendo largar o casamento porque o marido tem chamado a atenção dela nesse sentido? Eu estou perguntando isso porque eu tinha aberto as caixinhas. Tinha aberto umas caixinhas de pergunta no Instagram. Certo. E aí veio uma das perguntas, foi nesse sentido. Porque eu pensei, eu que estou conjecturando isso, né, pela pergunta. Bem, se ela está perguntando isso é porque
às vezes pode ter passado ou tá passando a algum ponto, né? Aquela dificuldade de aceitar a palavra do cônjuge. Tipo assim, ó, nós tá gastando muito, dá uma segurada, e aí às vezes pode estar passando por esse processo que você disse, baixa autoestima, tudo mais, e tá aquela torneira que não fecha. Como que identifica isso no sentido de, ó, você tem que receber conselhos, tem que aceitar. Como que você consegue passar isso para uma mulher, para ela abrir o olho e enxergar esse ponto? Bom, vamos ver se eu entendi a pergunta. Mas primeiro assim, pelo que eu entendo, a mulher precisa entender o que é submissão. Pronto, submissão. Então entramos nisso. A mulher tem que aprender a ser submissa. Qual que é o primeiro rumo para uma mulher ser submissa? Ela entender o seu marido. O que ele tem? Qual é o destino que ele quer dar para a família? Porque a maioria das mulheres entende que a submissão é ser o capachinho do marido. Não é isso. É o que só está mostrando, né? Na televisão, sim, esse feminismo, tudo mais, de que a mulher é empoderada, o homem só quer mandar a mulher cuidar da casa e não pode fazer nada, e entre esses pensamentos, né? E às vezes pode ser já um ponto ali que ela não aceita. Porque ela acha que é isso. E submissão é você estar debaixo de uma missão. Se eu tenho uma missão, se ele é meu comandante, e eu sou o quê, amor? Rainha. Não, abaixo do comandante é o quê? Subcomandante. Subcomandante. Então eu tenho esse cargo. Eu preciso entender o que o meu comandante quer, alinhar, fazer, para mim poder fazer junto com esse trabalho. Então, assim, quem é meu marido? Quais as coisas que ele precisa? Quais os limites que ele tem? No que eu posso auxiliá-lo, né? Então, assim, eu preciso entender quem é o meu marido de ponto. Qual é o resto da pergunta, que aí já me fugiu? Era o que você falaria. Você já acabou, você respondeu. Tá. O que você traria essa direção? Porque justamente essa é a questão. A pessoa ela pergunta no sentido do que, o que fazer? Porque a pessoa ela quer abrir mão do casamento porque o marido tá falando, gasta menos, faz isso, olha, vamos com calma, e ela não quer aceitar. Então entra assim, nesse ponto da submissão. Se o marido pegou e falou assim, gasta menos, tá, gasta menos. Mas por quê? Porque a mulher ela precisa entender, né? Porque tem muitos maridos também que falam assim, é assim, assim, assim. Não, gente, é o diálogo, é a conversa. Eu preciso entender o porquê dele. Eu preciso estar no mundo dele. Porque se eu não entender ele, o mundo dele, como que eu vou auxiliar ele? Eu não vou ser nenhuma auxiliadora, eu vou ser uma competidora. Então eu preciso entender isso. Quem é o meu marido e o que ele quer. Entendi. Nisso que nós falamos, né? Eu acabei falando para ela sobre a rainha. Nós demos um livro também que fala simplesmente da mulher que acompanha, né? A mulher que acompanha a personalidade do seu marido, o perfil do seu marido. Temos perfis. O homem comandante tem um perfil, nós demos um livro, e tem a mulher rainha. Tem um homem visionário e a mulher elástico. Então, tem essas relações. Esse livro ajudou para nós entendermos que precisa disso. Precisa-se se entender o que o seu marido, a visão do seu marido, qual o caminhar do seu marido. E para o homem, eu aconselharia o quê? Paciência. Os frutos do Espírito. Tem que ter os frutos do Espírito. Porque sem o Espírito Santo, nós que somos cristãos, nós sabemos bem o que estamos dizendo, porque a gente teve um passado e estamos aqui nessa condição hoje porque estamos vivendo no fruto do Espírito. Sim. Mas o senhor colocou agora esse ponto e eu até ia falar disso mais no final. Mas eu tô vendo que é a direção do Espírito Santo. Amém. Então, assim, qual é a importância de você ter um amigo cristão? Porque para falar disso, você tem que ter um cristão verdadeiro. Não é aquele cara que, tipo assim,
Hoje ele tá na igreja, beleza, amanhã ele já tá falando mal de todo mundo e não quer nada com nada. Não, fala assim, não tô falando de ser o santo. Não, todos nós somos pecadores, sim. falhamos, mas qual a importância de você ter um amigo cristão? De você, até mesmo quando eu casei, mas a Luana, nós mudamos para São José do Rio Preto, foi muito importante um casal de obreiros da igreja que nos abraçou. Assim, nos abraçou mesmo. Que nesse bom. sentido assim de você ter, vamos falar assim, um apadrinhamento que estava dando a direção, no sentido, ó, vai mais com calma. Você falou na questão da mulher entender os planos do Sim. homem, aquele conselho, ó, conversa, diálogo, mas vai mais com calma. Às vezes chega estressado e vai pagar uma conta e tá faltando e já solta aquela palavra mais grossa, mais dura. Qual que é a importância, Franciel? Eu tenho um amigo que nós estamos caminhando junto, fazendo um trabalho junto, eu e ele, para nos entender. Nós estamos um ajudando o outro. E é muito importante, ele mesmo falou isso daí para mim, falou assim, nossa, ainda bem que eu estou aqui com você e tenho você para a gente conversar. Porque se fosse um amigo meu do trabalho, ele ia falar para mim assim, não, meu, larga dessa mulher aí. Hein? E acontece muito. Acontece muito. Mas não, eu tento mostrar para ele como que ele consegue acalmar espiritualmente, como ele consegue caminhar em Cristo, né? E saber valorizar mais a sua esposa, saber valorizar ela, entendeu? Para que minimize, né, todas aquelas frustrações, toda aquela raiva, todas aquelas coisas que ele sente, né, no momento que ela dá um deslize, no momento que dá uma saída fora do caminho que ele quer. Porque nós temos que entender que não é só nossa vontade, né? Somos duas pessoas completamente diferentes. Então eu tenho a minha vontade e ela tem a dela. Temos que respeitar ambas e temos que ser flexível. Porque senão, se tiver só, né, a imperatividade minha, a minha vontade, não vai ficar uma harmonia boa num relacionamento, numa casa. E eu estou tentando passar isso para ele. Ele falou, como é bom, cara. Porque eu já tinha falado com os amigos meus no trabalho lá, e por ele já tinha largado já. Olha aí. Eu estava, antes dele começar lá, se encontrar comigo toda semana lá, né? A gente está fazendo essa reunião toda semana. Ele falou assim, eu ia abandonar. Eu estava prestes a abandonar a minha esposa. Então você vê como que é a importância da amizade verdadeira, né? A amizade que vai trazer você pro caminho, né? E não mostrar para você o mundo aí fora, que o inimigo usa várias artimanhas para tirar, né, você da sua vida, do seu caminho. Então é muito importante. Eu acho até engraçado, porque a pessoa muitas das vezes ela fala que gosta de nós, mas ela dá o pior conselho, né? Tipo assim, não, eu gosto muito de você, mas não, rapaz, larga tudo isso daí, deixa a casa com ela, pros meninos aí, continua trabalhando, paga a pensão, mas ó, vai sair, vai ter festa lá em tal lugar, e vai para aquilo ali, vai para lá, e às vezes é uma pessoa que nem bebia. Sim. Não sai assim para ficar em lugar de desordem. Aí o cara começa a beber, começa a usar uma droga, começa a entrar na prostituição. E de repente você vê uma pessoa que era tão bem, e por causa de um conselho de alguém que fala tanto, não, eu gosto muito de você, pô. E o cara acaba com tudo. E nesse sentido, como reconhecer um bom conselho? Para quem está aí do outro lado, para você que está aí do outro lado, preste bastante atenção na resposta, hein? Bom. Como reconhecer um bom conselho? Porque muitas das vezes as pessoas olham, quando eu estava à frente de um trabalho, de uma igreja em Fronteira, muitas das vezes as pessoas chegavam na igreja e falavam assim, pastor, eu tô passando por esse momento aqui e a minha mãe falou para mim fazer desse jeito aqui e tal. Cara, mas pera aí, ó. Aqui na Bíblia fala que tem que ser, ó, aqui. Então você tem que deixar pai e mãe, você já casou, você buscou de Deus, que muitas das vezes a pessoa ela não olha pro conselho, ela olha para quem tá falando. Sim. Como reconhecer isso? Porque tem peso, né? Dependendo da pessoa que está falando, tem peso. Mas é justamente isso que você falou, que você fez. Condiz com a palavra? Aquilo que a pessoa está falando é o que Deus te falaria? É o que Jesus te falaria? Então, eu acredito que, assim, por mais que a pessoa tenha autoridade sobre a sua vida, a maior autoridade, o maior peso da palavra tem que ser
A de Deus. De Deus. Porque assim, mas o problema é que é muito difícil a gente reconhecer isso daí, né? Principalmente quando a gente está diante de um problema, de uma... Você quer falar, amor? Não? Acho que... Então, assim, é muito difícil para a pessoa, quem está no problema, reconhecer se é uma boa palavra ou não, né? Mas eu acredito que sempre quando você estiver diante de um conselho, ir para a palavra. E a gente tem que ser inteligente, né? Nós temos a palavra que nos torna, né, com muita sabedoria. Porque um cristão, ele só tem a sabedoria quando ele reconhece, né, que Deus o leva em todos os lugares. Sim. Deus é a chave para abrir as portas. E ele ali deixou bem claro. Então, se você está ali pedindo um conselho para algo que Deus construiu na sua vida, dá o exemplo do matrimônio, que é uma das maiores maravilhas que Deus, né, construiu, foi o matrimônio, unir duas pessoas para formar uma só carne. Tanto que o diabo hoje quer destruir isso daí. Sim. Então, se tem uma pessoa ali te aconselhando para quebrar isso daí, para que isso não perpetue, já não é um bom conselho, né? E como eu falei, a gente aprende com Jesus. Jesus, quando sentou para conversar com Judas, Judas quis falar as coisas que não tinha nada a ver. Sim. Jesus, não, afasta de mim, né? Então... E falando de conselho, Sim. mesmo que se você entenda que é um conselho ruim, não para de procurar. Porque a gente vê, principalmente em questão de casais, as pessoas não procuram ajuda. Elas vão no fundo do poço, encerra o casamento, mas não busca ajuda. Ela fica se automedicando, né? Fica ali. Não tem como sarar. Porque às vezes a gente precisa de pegar na mão de um irmão e falar assim, me tira desse buraco. Mas aí vem assim, os maus conselhos. Mas não pare de buscar. Né? Porque esse condiz, esse não condiz. Então vou no que mais está alinhado com Deus, mas busca. Vai uma pessoa de confiança e busca ajuda, né? Porque vai deixar terminar uma obra de Deus, né? Principalmente o casamento. Pois é. Então, Eu basicamente até é isso. falando sobre isso, eu estou aqui lembrando de uma passagem quando o Felipe ele vai ministrar antes dele falar com o etíope, e a palavra fala que ele estava ali naquela cidade e estou tentando lembrar aqui agora o versículo certinho, mas ali a palavra fala que o Espírito Santo estava usando ele com muitos sinais e maravilhas. Só que o povo já estava acostumado a ver isso por causa do... Agora eu esqueci o nome do profeta. Do falso profeta. E Deus fala que na palavra que enquanto o povo via Filipe fazendo os milagres e prodígios na palavra, ele ministrava o reino e as pessoas vinham. Mas ao mesmo tempo eles já viam aquilo acontecer com o falso profeta. A única diferença era que Filipe estava falando sobre o reino de Deus. Eu quero dizer assim, com isso tudo, quando o Espírito testifica para nós que realmente é Deus, indo no caminho que você disse da procura. Porque muitas das vezes nós vamos procurar em tantos lugares. Eu digo assim que muitas das vezes, para nós enchermos um culto de pessoas que querem ouvir a palavra, é muito difícil. Mas às vezes se você falar, vai vir a pessoa aqui que revela até que dia que você pintou a unha, a gente consegue levar uma caravana. Então assim, falando nesse sentido de você continuar buscando, como que vocês aconselham um casal cristão manter o seu relacionamento fortalecido em Cristo? Como que vocês aconselham um casal a se manter fortalecido em Cristo? Buscando a palavra, buscando o conhecimento. Porque a partir do momento que você para de buscar o conhecimento, você para de edificar a sua casa. Então, orando junto, tendo um momento junto,
essas coisas vai mantendo a base da tua casa, que é o relacionamento. Nós mantemos pelo menos uma refeição por dia juntos, comendo juntos, estando presentes, orando, porque só assim, para a gente ir vencendo um dia após o outro. Como eu falei no começo, é um processo. Então vai ter várias barreiras, várias dificuldades, uma diferente da outra, né, que a gente fala nas reuniões, na palestra que a gente fala também. Nós não conseguimos dar para vocês o resultado exato, que nem uma matemática. Mas você buscando a palavra, você buscando o conselho de Deus, juntos, você e a tua esposa, vocês vão conseguir vencer dia após dia. E uma bom, umas não, tem várias ferramentas, na verdade, né? A primeira delas é a comunicação. Uma comunicação assertiva, comunicação com empatia, né? Se colocar no lugar do outro, querer entender o outro, né? Porque a questão da submissão, né? A mulher também tem que estar lá na comunicação, saber ouvir a pessoa, ter respeito, respeitar essa pessoa que está do seu lado, né? Eu acredito que é o primordial, o respeito, porque quando você não respeita, você não honra, aí precede a queda. Essa é a palavra, também, né? E uma das coisas que a gente mais precisa entender, que a gente precisa cultivar, cativar a admiração do cônjuge. Aquilo que nele eu admiro, né? Nossa, esse homem é isso, é aquilo. E sempre está colocando na mente, né? Trazendo à memória tudo que tem essa pessoa de bom para você, para a sua vida. Eu acredito que é fundamental. E a gente também tem que ter muito assim, o equilíbrio do dar e receber. Quando só uma pessoa dá, a balança fica desproporcional. Começa aquela desigualdade. Então, assim, não que a gente é obrigatório a gente ter que devolver aquilo, mas assim, porque eu reconheço, eu devolvo porque eu reconheço aquilo que a pessoa está fazendo, né? Eu não sei aquela coisa, como é que eu falo, travada. É algo recíproco, verdadeiro, isso, né? Espontâneo. Tem que ser verdadeiro, exatamente isso a palavra. Porque se eu só dar, então vai ficar desproporcional. Se meu marido me faz algo, porque eu não posso fazer um jantar bem gostoso, né? Então, assim, é benção, hein? Irmãs, vai pegando aí as dicas. É benção, é benção. Então, assim, a gente não vai devolver da mesma moeda, mas é o cotidiano ali, né? Então, eu acredito que é o equilíbrio. E quando o cônjuge vem com aquela bendita frase, mas você tá me lembrando fulano do passado. Aquelas pessoas que gostam de ficar trazendo as coisas dos relacionamentos passados. Vocês acham que isso atrapalha ou de algum ponto é benéfico? Isso atrapalha muito. Tanto no relacionamento, como no seu crescimento e como atrapalha na sua conexão com Deus. Domingo, fomos na igreja lá e Deus revelou justamente isso. Que nós devemos romper o passado. Para que se você rompendo o passado, você abre a sua mente, você renova a sua mente. Então, concorda comigo que se eu ficar remoendo sempre o passado, a minha mente vai estar sempre cheia. É só ficar lá atrás. Sempre cheia de bobeira, de ciúme, de todas as coisas que atrapalham o crescimento do meu relacionamento. Mas no momento que eu rompo o passado virou passado. Agora eu me faz novo. Agora eu sou uma nova carne. Está eu e ela. Não está eu mais aquele ou aquela outra pessoa. Não, está eu e ela. Somos um novo, renovando. Estamos uma nova pessoa, uma nova carne. Estamos renovando a nossa mente. Estamos buscando novos objetivos, estamos buscando novos planos para a nossa vida. Aí sim nós vamos acreditar no impossível. Amém. Porque aí o impossível, Deus acrescenta na sua vida. As maravilhas, Deus acrescenta na sua vida.
entendeu? Mas nós temos que limpar esse passado. Porque toda vez que eu fico falando para ela do passado, eu fico abrindo uma ferida nela. Eu fico abrindo uma ferida, eu fico rasgando uma ferida nela. E se eu tô rasgando a ferida nela, quem vai cuidar dessa ferida dela? Se você mesmo é o causador. Se eu mesmo sou o causador. Você é aquele que tem que prover, cuidar, amar, zelar. Você entendeu? E se eu fico toda vez falando para ela do passado, eu tô limpando a mente dela ou tô jogando mais entulho na mente dela? Mais entulho. Mais entulho. Então, por isso que é um processo. E é interessante isso que você falou. Romper o passado, renovar a sua mente, porque aí o impossível acontece. O amor floresce, a paciência, a benignidade, os frutos do Espírito florescem no seu relacionamento. E as coisas ficam mais claras para você se direcionar um para o outro. Não tem aquela coisa que vai te retrair e não se abrir. É interessante, isso é importante. É isso. Você concorda também? Concordo. Porque essa pergunta, ela tá lá até Gente, ó, nós fizemos um checklist, tá bom? Não tá nada constrangedor. Porque, realmente, são perguntas que eu procurei de pessoas, tipo assim, o que vocês gostariam de ouvir? Top. Porque muitas das vezes as pessoas ficam engessadas num ritmo que todo mundo já tá acostumado, mas as pessoas do dia a dia, ela quer entender como que ela faz, porque, às vezes, o marido tá lá, ele descobriu que a esposa foi tocada quando ela era adolescente. E hoje, quando ele faz de algum gesto, de um toque nela, faz ela retrair. E ele não sabe o que fazer. Sim. Muitas das vezes as pessoas ficam com medo de fazer uma pergunta dessa. Mas é isso que o povo quer ouvir. Porque muitas vezes o homem ou a mulher tá lá do outro lado, esperando. Eu tenho vergonha de perguntar, mas peraí, alguém perguntou e alguém respondeu. Eu vou ouvir, eu vou prestar atenção nisso, porque eu falo de mim, a minha esposa, ela passou por isso, e até chegar o dia dela me contar, eu não sabia. Então, tipo assim, eu não tive ninguém para me falar como agir, mas aí entrou a minha temperança. Eu sou uma pessoa muito calma, então assim, o meu estilo de vida, eu como pessoa, mas e para o homem que não é calmo? Que às vezes vai achar que a esposa não quer. Pode acontecer contato. Igual aconteceu no elevador. No elevador. Entendeu? Um gatilho. Porque nossa mente, ela tem um gatilho. O vício hoje é disparado um gatilho. A pessoa. Talvez você não tenha um vício de drogas. Mas uma coisa te dispara um gatilho para jogo. Sim. Os joguinhos na internet, entendeu? Então, gatilhos. Aquele homem lá no elevador, o ciúme disparou aquele gatilho e ele irou. Imagino eu, né? Acredito eu, né? Não vi a íntegra como é que foi a ocorrência. Mas algum gatilho para aquele cara se transformou ali. Entendeu? Então, um gatilho. Então, no relacionamento, tem vários gatilhos. E se a gente não tiver esse diálogo, essa abertura para conversar, né, conhecer, ter essa confiança para abrir, né, para tirar essas coisas do passado que mancham ou que traz travamentos para a nossa vida, a gente não vai dar o próximo passo, né, que é renovar a mente, que é aceitar o impossível. Porque se a pessoa não quer ser tocada, não gosto de abraço, né? Mas o marido quer fazer um carinho. O marido quer chegar próximo a ela. O marido quer dar né? E ele não pode porque ela não gosta de abraço. Mas por quê, né? Vamos quebrar isso. Vamos juntos quebrar isso. Somos uma só carne. Eu sou a pessoa que vai conseguir lapidar o seu carvão para formar um diamante. Então vamos juntos vencer isso daí. Igual ela falou para mim. Falou, toda vez que você bebe, eu fico vendo o meu passado, eu fico vendo as coisas ruins que aconteceram no meu passado. Ou eu não vou tentar mudar para ter um melhor relacionamento? E assim, vice-versa. É uma via de mão dupla. Então nós temos que ter esse reconhecimento. E temos que pedir ajuda, que nem nós estamos falando, para a pessoa certa. Não para o vizinho, não para o cara do trabalho. Não. Ali você vai conversar, dar risada e tal, mas a pessoa que vai te aconselhar e vai lapidar o seu carvão para transformar em um diamante é a pessoa que está do seu lado.
Então se abre. Eu não gosto que na hora do sexo você faz isso. Que na hora do sexo você faz aquilo. Você tem que ter essa abertura, essa liberdade. Não pode ser travado. Porque se você for travado, você vai viver ali a vida inteira. E quando você chegar, que a minha esposa falou, velhinhos, talvez nem amigos vão ser. Porque passou a vida inteira, às vezes assim, existe o amor, existe o carinho, mas o prazer, o gozo, a alegria, a pessoa não viveu. Porque ficou sempre ali travado, né? E, pessoal, para quem está aí assistindo, nós estamos aqui um papo muito bacana. E as horas não param, mas... Tatiane, hoje... para você, gostaria que você deixasse algum conselho para quem de alguma forma ainda está tentando deixar a sombra do passado no casamento hoje. Que conselho você daria para essa pessoa para que ela traga o relacionamento dela para a luz e seja um relacionamento duradouro? Coragem. Porque não é tão fácil assim você sair de uma sombra de um passado. E muitas das vezes a gente não tem... A gente se julga, né? Como eu já havia falado. E a gente precisa tirar esse fardo, né? Das nossas costas. Então eu digo que tenha coragem de falar. De falar com alguém, de procurar uma ajuda correta, de confiar no seu cônjuge. Ou, se não confia, procura alguém mais próximo, que seja de confiança. Porque, às vezes, a gente não consegue caminhar sozinho. Principalmente nessa área. Mas buscar ajuda. E você, Franciel? Mesma coisa. Como eu falei, Matheus, sobre a questão, né, de um viciado. Ele só abandona o vício a partir do momento que ele mesmo busca a ajuda. Ele se prontifica, ele vai de encontro. Que é bem que minha esposa falou, a coragem. Então, se ele buscar ajuda, ele vai conseguir vencer os traumas. Mas tem que buscar ajuda e não medir esforços. Se a pessoa, o pastor, né, a pessoa que está ali trabalhando com os casais, não estiver edificando, tem outras igrejas, tem outras pessoas que têm mais, né, também tem capacidade. Talvez ali não se deu, né, aquela conexão. Sim. Mas tem outras pessoas. Não pare de buscar. Não pare de buscar ajuda. Busque ajuda. Porque uma pessoa dependente, né, das coisas erradas que o mundo oferece, ela só larga, ela só abandona a partir do momento que ela decide buscar ajuda. Isso é verdade. Então busca ajuda. Nós estamos à disposição, né? Tem que querer. Pode nos chamar, estamos aí, o que nós pudermos ajudar, estamos para fazer a obra. Eu vou estar deixando na descrição o contato deles, para que vocês possam estar conversando, buscando saber mais, conhecê-los, a rede social também. E mais uma vez, obrigado por vocês terem topado vir aqui, trazer um pouco de conhecimento para nós. E também que Deus abençoe vocês. Amém. Que aonde Amém. vocês forem, deem bastante frutos. Amém. Continue aí ajudando, buscando, se alimentem bastante, porque nós precisamos de pessoas que venham transbordar sobre nós esse conhecimento com a clareza. Primeira vez que nós estamos tendo contato. Sim. Gostei bastante, porque muitas das vezes nós vamos lidar com pessoas que falam de uma forma tão difícil. E eu gostei bastante, porque assim, é fácil de você entender. Nós precisamos falar de uma maneira a qual todos entendam a mensagem, né? E a mensagem aqui foi bem clara. Vocês precisam ter comunicação, empatia, amor, verdade, sinceridade. Então, novamente, vou deixar tudo aqui na descrição, o contato deles, para que vocês precisando, pastores também, vai fazer aí um trabalho com casais, chama, porque é bênção do Senhor. Amém. Então, para você que nos acompanhou até aqui, você pode estar assistindo novamente aqui no YouTube, tá? Compartilha, comente e que Deus os abençoe. E permitindo o Senhor, estaremos aqui novamente na próxima sexta-feira para mais um programa. Mais uma vez, obrigado vocês por tudo. É nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Deus abençoe, Matheus, e mais uma vez colocamos à disposição. Obrigado você que está nos assistindo.
E parabéns pelo trabalho. Amém. Muito edificante. Estão de parabéns. Amém. Obrigado. Então, é isso, pessoal. Nós estamos aqui finalizando mais um podcast e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí, pessoal.